Olá pessoal, nós vamos desenhar agora um esboço em perspectiva isométrica de alguns sólidos geométricos. Então vamos começar por um prisma de base triangular cujo comprimento é 3 vezes a largura e a largura é igual à altura. Então vamos lá, vamos começar aqui traçando uma linha horizontal. Eu vou fazer ela forte, que é para vocês poderem enxergar no vídeo, mas vocês devem fazer ela bem fraquinha aí. Faço uma linha horizontal, aliás, vertical, que corresponde ao eixo isométrico, vertical. Faço as duas linhas inclinadas a 30 graus, que correspondem aos eixos isométricos horizontais. E agora eu vou determinar aqui as proporções. Então, se eu quero dar este comprimento aqui à peça, ou ao modelo, eu vou entender que este comprimento aqui equivale a... ou que esta medida aqui equivale ao comprimento. Eu vou aumentar até um pouquinho aqui, para ocupar melhor a folha. Muito bem. Agora, se isso aqui é o comprimento, a largura, se o comprimento é 3 vezes maior que a largura é 3 vezes menor do que o comprimento. Então, eu vou dividir aqui o comprimento em 3 partes iguais. Vejam, eu dividi em 3 partes mais ou menos iguais, sem usar régua, tudo à mão livre. E, de posse, desta medida visual de cada uma das 3 partes do comprimento, eu consigo definir aqui a largura. Então eu sei que a largura vai ser uma parte, vai ser uma medida dessas aqui. Então mais ou menos aqui seria a largura do prisma. Tá? E a altura vai ter mais ou menos essa mesma medida. Então eu vou aqui mais ou menos no olho. E para ter certeza que eu estou fazendo aqui a largura igual à altura, eu preciso enxergar um quadrado. Então veja, eu faço uma linha aqui vertical, sempre paralela aqui ao eixo isométrico, e a partir daqui eu faço uma linha paralela a esta linha inclinada aqui. Vejam que eu prefiro deixar a página, rotacionar aqui a página, deixando ela de uma maneira em que eu possa traçar uma linha que nesta orientação do papel está vertical. Fica mais prático. Vejam que eu tenho aqui exatamente um losango, e o losango é a representação do quadrado em perspectiva isométrica. Então eu consigo enxergar aqui um quadrado meio rotacionado. É isso que vocês precisam enxergar. Se vocês estiverem enxergando aqui um quadrado em perspectiva isométrica, é porque vocês deixaram essas duas medidas aqui aproximadamente iguais. Bom, o ideal sempre no desenho de perspectiva isométrica, para quem está aprendendo, é a gente começar por um prisma, mesmo que a peça, aliás, por um prisma retangular, mesmo que o modelo tenha outra forma geométrica. Mas nós desenharmos um prisma retangular auxiliar, que nós vamos chamar de caixa, nos ajuda. Então, eu não vou desenhar um prisma triangular no início, eu vou desenhar aqui um prisma retangular. E vejam que eu estou fazendo sempre as linhas isométricas. E lembrem, a gente traça a linha colocando aqui o lápis ou lapiseira e olhando lá para o final da linha. Tá? Ou para o eixo isométrico, de forma que a gente possa deixar o eixo, as duas linhas bem paralelas. Notem que se as linhas ficarem paralelas, essa distância aqui entre as extremidades da linha, aqui no início e aqui no fim, vão ficar iguais. Esta medida está igual a essa e eu não precisei de régua para isso. Agora eu vou traçar uma linha que começa nesse ponto e vai ser paralela a esta e eu não sei onde vai terminar. Não importa, eu vou traçar a partir desse ponto, olhando para essa linha aqui,
para eu não perder a noção de paralelismo entre as duas. E agora eu desenho uma outra linha, começando neste vértice e paralela a essas duas linhas aqui. Ó. Novamente eu vou girar, vou deixar esta linha aqui ó, bem na vertical, e aí fica fácil de eu traçar agora uma outra vertical e deixar essas duas paralelas. Ó. Ok? Então vejam, eu desenhei um paralelepípedo, eu desenhei uma caixa, mas é uma caixa auxiliar. Eu vou apagar um pouquinho essa linha aqui, ó. Vou deixar as outras. E agora vamos então tratar de transformar isso num prisma de base triangular. Se a base está aqui, ó, lembrando que a base do prisma é sempre o polígono que, uma vez deslocado em linha reta no espaço, forma um sólido geométrico. Se eu tenho aqui ó, que a largura é igual à altura, e outra, esse prisma triangular deve ser um triângulo isósceles. Isósceles vem do grego iso, igual, skeles, que tem a ver com esqueleto, né? O esqueleto tem os dois lados iguais. Então, ó, lados iguais, um triângulo de lados iguais. Então, um triângulo de lados iguais é isso aqui, ó. Estes dois lados são iguais e podem ou não ser diferentes deste lado aqui. Então, eu até fiz assim, representei o triângulo dessa forma, ó. Corto ele duas vezes aqui e uma vez aqui. Então, estou dizendo que esses dois lados são iguais e não necessariamente igual a esse lado de baixo, que é a base do triângulo. Então, num triângulo isósceles, eu tenho uma simetria. O lado direito é igual ao lado esquerdo, uma simetria em relação aqui, ó, ao eixo de simetria, ou esta linha de centro do triângulo. Então, eu vou fazer mais ou menos isso aqui. Ó. Eu tenho que dividir este retângulo, que é um quadrado, na verdade, eu tenho que dividir ele em duas partes iguais aqui. Ó. Então, eu vou marcar mais ou menos ó, a metade do comprimento dessa aresta, o ponto médio desta linha aqui. Ó. E aí, o que eu vou fazer? Eu chamei de aresta, mas não é uma aresta, é uma linha. Eu vou unir os dois vértices da futura base do prisma com este ponto médio desta linha, que será o vértice superior da base do prisma. Então, ó, lapiseira aqui e olho lá no outro ponto. Eu não fico olhando para a ponta da lapiseira, eu olho para o ponto final da linha e traço. Mesma coisa agora eu faço aqui. Ó. Eu vou botar a lapiseira nesse ponto e vou olhar para este e vou traçar uma linha. Veja que eu já estou fazendo a linha mais forte, né? Vocês podem fazer ela mais fraca e deixar para reforçar depois. Bom, pessoal, agora a gente tem duas maneiras de resolver aqui o outro lado do prisma. Eu fiz a base, agora eu tenho que fazer a face oposta à base, né? Então, ou eu traço uma linha a partir daqui, ó, a partir desse vértice, uma linha paralela a esta, ou eu divido esta linha aqui também na metade, aqui no visual, e uno os pontos. Estão vendo? Então, agora, para completar, eu traço uma linha a partir deste ponto até este. O grande segredo, pessoal, é a gente não fazer as coisas a olho. Eu tenho que determinar o início e o fim de cada linha a partir de pontos. A gente primeiro acha os pontos onde as linhas devem começar e terminar e depois traça na fé, como dizia um professor meu. Tá? Se a gente quiser fazer o desenho a olho, sem a ajuda dessa caixa, dessas linhas auxiliares, de pensar onde deve estar cada ponto, a gente vai fatalmente errar o desenho. Então agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos reforçar as linhas que vão corresponder às arestas do prisma. Então vejam só que eu estou fazendo com mais força, ou eu poderia estar pegando um lápis ou uma lapiseira, né? Uma lapiseira com grafite mais espesso, ou um lápis.
e traçar com mais pressão as linhas. Então tá aqui, ó, o prisma de base triangular isósceles, né? A base é um triângulo isósceles, está aqui o prisma, ok?